Olá, a TV Estadão recebe aqui o Pablo Capilé, integrante do Fora do Eixo. Nessas 2 semanas ele já era bastante falado, virou uma celebridade, né, Pablo? O Fora do Eixo é um dos que organizaram o Mídia Ninja, que durante os protestos foi protagonista da discussão da cobertura, como deve ser feito, etc. Foram no Roda Viva, foram endossados, você falou bastante do Fora do Eixo, né, Pablo? Depois houve uma saraivada de críticas pelas redes sociais que quase monopolizaram os assuntos aí dessa semana. E diante disso a gente trouxe o Pablo aí para conversar um pouco sobre essa cena que impressiona todo mundo, é uma grande novidade. A Flávia Guerra está aqui com a gente, vai participar também da conversa. E eu acho que apesar da gente ter ouvido falar bastante, né, Pablo, eu acho que muita gente ainda não sabe o que é o Fora do Eixo, a estrutura, como é que está estruturado, a organização, quantas pessoas participam. Explica um pouco o que é o Fora do Eixo para a gente. Fora do Eixo é uma rede que está em mais de 200 cidades do Brasil, que funciona como uma grande incubadora, um grande laboratório de construção de redes. Então ele começa com a música e ele começa tentando auxiliar com que artistas circulassem a partir dos seus estados, das suas cidades, para outros lugares. Então, assim, com a queda da grande indústria, você inviabilizava praticamente a circulação dos artistas pelo Brasil. Isso já não acontecia antes, sem a indústria, então isso ia ficar mais complicado. Só que aí abriu-se uma oportunidade de criar microcircuitos para que esses artistas pudessem circular. Então o cara de Cuiabá tocar em Brasília, o cara de Brasília em Campo Grande, o cara de Campo Grande no Acre, etc. E junto com essa circulação colocar os produtores para circular, para conhecer as realidades de outras cidades. Ao mesmo tempo, não se distribuía mais CDs no Brasil, esses CDs estavam todas em loja de departamento. Então a gente criou uma alternativa para a distribuição desses CDs. E não tinham veículos de comunicação que divulgassem esses cenários. Então a gente começou a criar veículos de comunicação. Então era uma rede que começou primeiro para circular artistas e produtores, para distribuir produtos e para produzir conteúdo a partir de veículos de comunicação novos que surgiam. Com o tempo ele foi crescendo e foi vendo que ali era mais do que só um circuito cultural, tinha todo um movimento social envolvido. Então surge aí uma universidade do Fora do Eixo, a gente cria uma própria moeda nossa para sistematizar as trocas entre esses coletivos, e aí cria-se um banco, e aí a gente fortalece a nossa estrutura de mídia. Então em 2006 a gente era 4 coletivos, em 4, 5 cidades, em 2012, início de 2013 já era mais de 200 cidades. Eram só 5 festivais, foram mais de 200 festivais. Era o início de um processo de formação que virou uma universidade. Então, é uma grande rede ampliada que desenvolve uma série de iniciativas, e quando essas iniciativas adquirem vida própria, elas começam a caminhar com as próprias pernas. E me diz uma coisa, como é que funciona hoje? Eu acho que tem muita dúvida, muita questão em volta do Fora do Eixo, porque no Roda Viva eu acho que foi muito esclarecedor, mas a gente discutiu ali muito a mídia, né? Muito essa questão midiática da cobertura, das grandes coberturas. Eu queria que você explicasse um pouco essa questão com o artista do Fora do Eixo, porque começou assim, né? Com o ativismo. Eu que ouço, eu que cubro, sou jornalista da área de cultura, eu sempre acompanho os eventos, as mobilizações que vocês fazem. Como é que é a relação de vocês hoje com os artistas? Ela tem o que poderia se chamar, grosso modo, um empresariado, é uma parceria, o artista tem possibilidade de co-autoria ou co-curadoria, se diria assim. Como é que é feito isso? Quem é que escolhe? Como é que vocês trabalham com o artista? Eu costumo dizer que o que o Fora do Eixo tem feito na música era para o Estado estar fazendo. Então a gente criou alternativas para um artista que não tinha mais alternativas dentro da música brasileira. Você só tinha indústria, aquele modelo verticalizado, onde você tinha que ser visto por um olheiro e você ia ser lançado, você ia tocar na rádio, você ia para os programas de TV e você ia ser lançado. A gente começou a mostrar que era possível criar uma outra alternativa, não que ela já não existisse, mas organizar uma outra alternativa que pudesse facilitar a vida desse artista. Então, ao invés desse artista pensar que ele tocaria para 100 mil pessoas, ele começaria a pensar que tocar para 500, 600 pessoas, em 50, 60, 70 cidades do Brasil seria possível. Então a gente foi criando uma plataforma para mostrar que era possível, não só esse artista tocar
para um outro número de pessoas que pudesse ser um público que desse sustentabilidade para a carreira dele, mas que mudasse um pouco o mapa da música brasileira, que era concentrada no eixo. Sabe que era difícil você ver uma banda de Cuiabá, uma banda do Acre, uma banda do Amapá conseguindo circular. Então a gente foi criando essas alternativas, não é possível para que isso acontecesse. Mas essas alternativas foram sendo criadas dentro de um espaço, dentro de um país que tem dimensões continentais e que tem diferenças continentais. Então a gente foi tentando mostrar quais eram as diferenças de um artista que estava em São Paulo, de um artista que estava em Cuiabá, e como que somando essas diferenças todas a gente poderia apresentar uma plataforma para que esses artistas tivessem mais clareza do que de fato era a realidade da música brasileira. Então a gente criou um circuito de festivais ampliado onde esses artistas se apresentam. São festivais que variam de 1.000 pessoas a 10.000 pessoas, em mais de 200 cidades do Brasil, que normalmente não teriam esses festivais ou que normalmente esses artistas não chegariam. A gente criou também um circuito de turnês, sabendo que nessas cidades é possível ter apresentações, os artistas hoje podem ir tocando de cidade em cidade. Isso já acontecia, mas a gente deu continuidade a essa organização. Criou também um circuito para distribuição desses produtos. Antes os artistas tinham ainda mais dificuldade de distribuir os seus próprios CDs. Hoje tem uma lista de coletivos pelo Brasil que recebem esses materiais e que vendem esses CDs nas pontas, já que o artista vai ter dificuldade de chegar em todas essas cidades, ele pode mandar esses materiais. Agora, então, Pablo, essa estrutura e essa cena independente que vocês ajudaram a estabelecer está envolvida também com uma discussão de filosofia de vida que é muito forte no Fora do Eixo, em muitos aspectos provocativos, né? Coletivista, né? Coletivista, etc. E isso foi um dos temas das críticas que começaram a aparecer essa semana e é interessante a gente destrinchar algumas delas e alguns dos motivos das críticas. O primeiro aspecto, sem dúvida, que envolve essa questão do coletivismo, mas ao mesmo tempo envolve também uma cena profissional de artistas que vivem com cachê, né? Falam que o fato de vocês defenderem essa questão do escambo e da troca, de certa forma desorganizou uma cena que já estava formada profissionalmente e que o não pagamento de cachês é um problema que atraiu muita crítica e muito ataque a vocês também. Você acha que o artista deve ganhar cachê? Como é que o cachê participa do debate que vocês fazem? O cachê do artista, do cinema, do teatro, do músico, faz parte do conceito da filosofia do Fora do Eixo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que remuneração, a questão de remuneração, a questão de distribuição de renda é um problema do Brasil inteiro. Então, assim, não dá para tirar a questão do cachê do artista, saca, de pensar a distribuição de renda no Brasil. Sabe, o poder aquisitivo e o público de Cuiabá é muito menor do que o poder aquisitivo e o tamanho do público de uma cidade como São Paulo. O que o Sesc em São Paulo, ou que as casas de show de São Paulo têm condição de pagar é muito diferente do que tem condição de se pagar no Amapá. Então, se a gente não analisar essas multirrealidades, dificilmente a gente consegue ter uma compreensão macro disso. Fora do Eixo sempre defendeu que os artistas têm que ser remunerados e que a gente tem que criar sustentabilidade para o cenário musical brasileiro. A gente não ia incentivar um circuito de festivais, um circuito de distribuição, um circuito de turnê se não fosse pensando em sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade é médio e longo prazo. A gente tem duas opções. O cara de Itabirito, no interior de Minas, ele pode fazer o festival dele. Por exemplo, o festival dele custa 50 mil. Ele conseguiu um apoio de 20 mil da prefeitura. Falta 30 mil ainda que ele vai tentar tirar da bilheteria e do bar e de outros apoios menores. Ele não tem condição de oferecer para um artista que está tocando aqui em São Paulo e está tocando no Sesc a mesma coisa que o Sesc ou as casas de shows de São Paulo oferecem. Então ele vai oferecer outra coisa. Então o que ele oferecer ele vai cumprir. Então o combinado não é caro para esse cenário da música independente brasileira. Só as passagens de São Paulo para o Amapá, de uma banda que tem 6, 7 integrantes, é 10 mil reais. Só que aqui ele não precisa das passagens, então o Sesc paga só o cachê, a casa de show paga só o cachê. Mas quando ele viaja para o Amapá para ele remunerar, só de passagens vai ser quase 10 mil. Então, às vezes, o produtor do Amapá oferece as passagens, hospedagem e alimentação, entendendo que formar público num estado como o Amapá é importante para esse artista que, quando voltar para lá de novo, vai vender mais CD,
vai ter mais gente querendo assisti-lo e vai conseguir ter uma remuneração melhor. São 5.342 cidades no Brasil e todas elas deveriam poder ter a possibilidade de ter os seus festivais e de fazer com que esses artistas circulem. Mas nem todas têm condições que nem as grandes cidades brasileiras têm de remunerar esses artistas. Isso não quer dizer que a gente não defende, saca, por princípio, a remuneração desses artistas. E aí tem várias escalas. Por exemplo, eu acredito que os festivais, eles são muito mais uma vitrine, saca, do que propriamente um lugar onde o artista vai sobreviver daquilo. Quando ele vai num festival no Amapá, ele vai demorar 3, 4 anos para ir num festival de novo. Numa rede de coletivo, então, não seria o lugar que ele receberia cachê, seria um circuito comercial. Não, o coletivo, ele é parceiro da casa de show, ele é parceiro de um outro produtor local, que é o cara que vai levar ele novamente para a cidade e que vai pagar o cachê. Às vezes no festival ele toca para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, que forma aquele público de 500 pessoas, para quando ele for tocar na casa de show, aquela casa de show vai remunerá-lo. Saca? Mas várias bandas recebem cachês em festivais, saca? A gente defende essa remuneração, mas a gente acredita que uma banda que está começando e está no seu início, ela pode investir também em formar público para que ela consiga, a médio prazo, se consolidar dentro do cenário independente. Vocês repassam esse cachê para algumas bandas? Existe os acordos variam? Claro. Por exemplo, como você comentou, quando um artista que não venderia CD, ele pode vender no nosso circuito, ali no show. Por exemplo, existe um acordo, a gente vender sem CDs, isso é seu, isso não é... Existe um estatuto, isso é claro? Isso aí é acordo caso a caso. Mas o que precisa ficar claro é que isso não é uma questão só do Fora do Eixo, isso é uma questão de toda a música independente brasileira. Fora do Eixo, muitas vezes, é só a projeção do que já acontece em toda a música independente brasileira. Independente de casas de shows, coletivos ou festivais que estão integrados ou não ao Fora do Eixo, essa é a política hoje de remuneração da música brasileira. Todo mundo defende essa remuneração, mas todo mundo entende que existem diferenças regionais, municipais, saca, que fazem com que o cachê que o artista recebe em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Pernambuco, em Fortaleza ou em Belém, que é uma cidade um pouco maior, que tem mais de 1 milhão de habitantes, vai ser diferente de um cachê recebido por um artista quando ele vai tocar em Itabirito, que é uma cidade muito menor, ou quando ele for tocar em Rio Branco, no Acre. Agora, nessas críticas, além dessa questão filosófica do cachê, vamos dizer assim, vocês foram criticados por calotes. Houve artistas que falaram que vocês deram calotes, haviam combinado pagar determinada quantia e não pagaram. Vocês já foram acusados de calote, vocês têm processos sobre calotes, as pessoas entram... É comum esse tipo de conflito da pessoa achar que ia receber e não receber. Como a questão do calote explode nessa questão do Fora do Eixo? É grande a quantidade de gente reclamando? Como é que é isso para você? Eu acho que pelo tamanho da demanda e pela escala, saca, continental, o Brasil é um dos maiores países do mundo, saca, tem 27 estados, tem 190 milhões de pessoas, 5.342 cidades, 200 festivais, 300 festivais, então são milhares de artistas que circulam nessa plataforma. Se você comparar, saca, os artistas que estão criticando com relação ao calote com o tamanho da escala, você vai ver que o número é muito pequeno. Né? Em determinado momento isso tem uma dimensão maior do que proporcionalmente isso se dá nessa escala. A grande maioria dos artistas recebem e são remunerados dentro dos acordos que são colocados. É óbvio que em determinado momento, numa escala como essa, existem alguns acordos que demoram para ser cumpridos ou não vai ser cumpridos. E a gente não é uma rede, não existe o Fora do Eixo. Existe uma junção de vários coletivos e o Fora do Eixo é a soma desses coletivos. Então, em várias escalas, às vezes, existem alguns coletivos que em determinado momento tomaram um prejuízo no festival e vão demorar mais tempo para conseguir estabelecer essa remuneração. Dos CNPJs é relação, porque eu li que vocês teriam 57 CNPJs e que participavam das concorrências com diversos CNPJs. Como é que a questão do CNPJ é ligada a essa rede diversificada? Por que essa diversidade de CNPJ? Na verdade, a rede é autônoma e ela é distribuída, saca? Não tem uma rede central que controla o que o cara no Amapá está fazendo. Ele tem autonomia e ele desenvolve as suas ações locais. E para ele desenvolver as suas ações locais, ele precisa de uma natureza jurídica. Então, cada um desses coletivos busca a sua própria natureza jurídica para que ele consiga se relacionar, saca, com o Estado, com a sociedade, com o segundo setor, e ele consiga pagar os impostos, e ele consiga vender o CD, e ele consiga organizar um evento.
Então, muitos coletivos eles vão se organizando, eles vão crescendo, eles vão precisando ter essa natureza jurídica, então ele forma o seu CNPJ. Uma parte dos coletivos não o tem e está em busca dessa regularização. Mas não existe nenhuma escala, uma busca por organizar vários desses CNPJs para participar de concorrências. Isso não acontece, podem pesquisar em todos os editais que acontecem e que a gente nunca entra, saca, em conflito coletivo com coletivo, a gente nunca coloca 10, 15 coletivos no mesmo edital, saca, para que esses coletivos possam ser uma maioria naquela participação. Mas mesmo se acontecesse, como eles são autônomos e distribuídos, isso não tem nada a ver com uma tentativa de formação, saca, de um bloco que entra com aqueles projetos. O coletivo do Amapá, ele tem total autonomia com relação ao coletivo de Santa Maria. Sabe? Então essas autonomias fazem com que eles tenham legitimidade para cada um apresentar os projetos que bem entender. Sabe que eu acho que é uma coisa que eu tenho ouvido muito dos nossos leitores também que mandam perguntas, é que assim, como é um coletivo que é unido no Brasil inteiro, a gente tem a impressão de que é um órgão, é uma unidade respirando junto ali, existe até uma constituição, por assim dizer. Quando você diz que cada um tem sua autonomia, e daí tudo bem, os 57 CNPJs, enfim, causa uma contradição de conceito até. Assim, eu acho que a gente não está entendendo. Se são todos independentes, como é que você mantém essa unidade de pensamento, filosofia e ação? Ação idônea, prestação de contas, que vocês têm sofrido muita crítica. Eu acho que tem todo um processo de organização assim, que é preciso ser feito. Claro. Né? Mas é só para a gente entender isso mesmo, como é que funciona. Assim, é um organismo respirando junto, mas ao mesmo tempo, entende? Eu acho que isso causa muita contradição. Claro. A gente brinca que a gente construiu aplicativos do comum, que são alguns sistemas que conseguem mediar a relação ou facilitar, são aplicativos facilitadores. Então, por exemplo, nós temos o banco fora do eixo. O banco ele não recebe os recursos de forma centralizada, mas ele ajuda o coletivo de Santa Maria a entender como que o coletivo do Amapá está administrando o seu recurso. Então, a experiência do Amapá, ela se transforma numa experiência que vai ser utilizada também pelo coletivo de Santa Maria. Então, em vez do coletivo Santa Maria errar no lugar onde o Amapá errou, ele já aprende aquilo ali e ele já sai de um outro lugar. É a mesma coisa que a universidade fora do eixo, ela fica fazendo fluxo de metodologias entre esses coletivos. Então, o que o coletivo do Rio Branco no Acre aprendeu, ele repassa para o coletivo de Brasília e a universidade ajuda com que isso aconteça. Então a gente tem alguns aplicativos que facilitam com que as informações de um coletivo cheguem no outro para que eles aprendam mais rápido a lidar com aquilo ali. É um aplicativo mesmo? Aplicativo que a gente fala são frentes que a gente criou para ajudar nessa mediação. Porque como se organiza tudo isso? Isso é quase um ministério. Então né? Esses aplicativos eles facilitam com que esses coletivos se visualizem. Porque o que acontecia antes? O cara do Amapá não tinha nem ideia do que acontecia em Santa Maria. Então eles estavam errando na mesma coisa e eles iam levar um tempão para achar uma solução para aquilo. Então quando você tem um coletivo que já achou uma solução e você tem um sistema que facilita com que essa solução circule, outros coletivos vão arranjar essa solução mais rápido também. Com relação à prestação de contas, a gente às vezes acha incrível como a gente é comparado ao Estado, como se a gente fosse o Estado e a gente recebesse cobranças como se a gente fosse o Estado. Muito das críticas que a gente recebe é porque a gente é muito transparente. A maioria de comunidades como as nossas, elas se fecham e elas não estão muito preocupadas com quais são as avaliações do mundo exterior. A gente é super aberto, a gente dialoga vocês com a conseguiram chegar a quanto do faturamento total do grupo, quanto vocês faturaram de edital e de dinheiro da iniciativa privada, até por conta dessa diversidade, vocês estavam preparando ao longo dessa semana essa prestação de contas. Vocês já têm um número? Quanto vocês faturaram em 2012? Quanto veio de verba pública? Quanto que circulou, né? Porque na verdade a gente fala que os coletivos, esse sistema todo é um sistema que administra dívidas e constrói créditos para conseguir se gerenciando, mas aquilo que eu coloquei, é difícil achar esse número, pode ser de 3 a 5 milhões, pode ser 8 milhões, mas é muito distribuído. Vou te dar um exemplo. Você tem lá o Grito Rock que acontece em 300 cidades. A gente faz uma estimativa, por exemplo, cada Grito Rock em média custou 10 mil reais. Então, só somando esses 300, já circulou 3 milhões. Isso não quer dizer que esses 3 milhões foi para um caixa único. Isso quer dizer que aquele evento deve ter circulado 10 mil reais para ele acontecer.
Então, se ele acontece em 300 cidades, foi mais ou menos 3 milhões. Mas cada coletivo organiza a sua própria ação. Mas eu digo de receita. Quanto vocês recebem de receita? Então, desde financiamento para organizar shows da iniciativa privada e do serviço público, vocês entram em editais, etc. É uma parte da verba. Isso de receita, quanto vocês recebem? Não sei se vocês têm esse número, se vocês... É porque é muito distribuído. Essa que é a questão que as pessoas precisam entender. Tipo, se a gente fosse uma joint venture ou uma holding, onde todos esses coletivos eles estivessem ligados a uma central e esses recursos todos chegassem nessa central, ia ser mais fácil definir qual é esse montante. Só que a maioria dos coletivos e os que vão entrando ainda são muito novos. Alguns deles não têm CNPJ, eles ainda estão se formando. Eles mal sabem, às vezes, sistematizar a circulação desses recursos dentro dos seus eventos. Quando a gente criou a nossa moeda complementar, o CARD, era para que, por exemplo, aquele coletivo que fez um grito rock, às vezes ele acha que custou só R$ 1.200, que foi só o que circulou de dinheiro. Mas aí o CARD mostra que aquele salário que ele não recebeu custou R$ 1.200. Mas aquela carona e aquele translado que foi dado, ele era mais R$ 500. Coisa que normalmente não entraria na conta, mas que com o CARD ele começa a sistematizar tudo. Então a gente sistematizou o que antes era só a broderagem. O que era uma coisa que um amigo ajudava, agora ele está começando a colocar na conta. E é muito difícil você fazer uma soma disso o tempo inteiro, porque hoje, no interior do Amapá, em Mazagão, alguém está organizando alguma coisa, dando uma palestra ou fazendo um evento, que em tese custaria R$ 1.200, mas vai levar um tempo para isso entrar dentro do sistema. Até o cara entender que aquela transmissão ao vivo que ele está fazendo em Mazagão, para um parceiro, custaria em preços de mercado R$ 2.000 e que ele tem que sistematizar numa planilha. Para isso ser somado num campo geral, leva um tempo. Então a gente coloca números estimados. Mas não precisa, quando você está prestando serviço público, às vezes a impressão que me dá é que falta um contador carequinha, com óculos, gravata, para prestar conta. Não falta. A impressão que me dá é essa dificuldade de vocês prestarem conta também existe. Não existe nenhuma dificuldade. Gere processos e questões judiciais. Não existe nenhuma dificuldade. A gente tem a obrigação de prestar conta para os órgãos responsáveis. Ele tem que prestar conta para secretarias municipais, para secretarias estaduais, para ministério, saca? Ou para qual é o órgão que faz esse investimento. Essas contas todas estão prestadas. Eu acho que o que falta é as pessoas entenderem que essa lógica digital do século XXI é diferente da lógica analógica, saca? Onde você tinha centrais com distribuição de filiais e todas elas estavam ligadas a uma grande central que fazia essa distribuição de prestação de conta e etc. O coletivo do Amapá ele faz a sua própria prestação de conta, saca? Não tem um fora do eixo macro que é obrigado a saber como foi prestada a conta do coletivo do Amapá. Ele facilita a vida do coletivo do Amapá, mas quem responde legalmente por tudo aquilo que ele está fazendo é o coletivo da ponta. Então a gente não tem necessariamente que responder pela prestação de contas de todos os coletivos que estão dentro da rede. Eu, se estou dentro de uma casa fora do eixo, eu sou responsável pela prestação de contas daquela casa fora do eixo. Eu não sou responsável pela prestação de contas pelo coletivo que está em Manaus. Ele tem o seu próprio CNPJ, ele presta conta, ele só está vivo porque ele está prestando conta para os órgãos responsáveis. Como é uma das primeiras grandes redes que conseguiram ter uma organização continental e não tem medo de entrar e sair de todos os lugares, esse é um processo que está em construção. Tem contadores vindo contribuir, tem economistas vindo contribuir, tem advogados vindo contribuir. Vocês têm se reorganizado depois dessas críticas? Eu queria duas perguntas. Como é que vocês estão se reorganizando? Porque tem muita polêmica sobre isso, sobre a prestação de contas de vocês. Eu acho importante deixar tudo claro até para rebater as críticas. E como vocês estão respondendo às críticas? As críticas que houve semana passada com artigo da cineasta Beatriz Sainer e outros, né, o Passa Palavra, enfim, as Mães de Maio. Eu queria que foi uma coisa mais pessoal também, falando de sério. Como é que vocês estão respondendo a essas críticas? Primeiro, internamente, entendendo que a crítica é matéria-prima para o nosso crescimento. Essas críticas não são de hoje. Saca? A gente vem enfrentando críticas há 4, 5 anos. Né, porque a gente também está em vários lugares ao mesmo tempo. A gente ousa, saca, tá organizando festivais de música, ao mesmo tempo lançando uma nova frente de comunicação, ao mesmo tempo vivendo coletivamente e ao mesmo tempo tentando distribuir filme.
Então são muitas portas abertas ao mesmo tempo e são muitas pessoas que se envolvem com isso. Então eu acho que essas pessoas que se envolvem com isso estão fazendo avaliações críticas há muito tempo sobre o nosso processo. E eu acho que quando você se abre tanto e continua crescendo, é porque você também faz autocrítica em tempo real. Então esse é um processo ainda mais intenso de uma autocrítica que a gente já vem fazendo dentro do próprio processo. Pablo, tem uma crítica política aqui em São Paulo, principalmente, isso é muito forte, porque o MPL, o DAR, o coletivo Desentorpecendo a Razão, que foram para as ruas em junho, que vocês acompanharam pelo Mídia Ninja, mas que de certa forma o Fora do Eixo ficou escanteado desse debate, entrou pelo Mídia Ninja pela cobertura, mas da discussão das ruas o Fora do Eixo não estava. Eles falam muito em horizontalidade. E o próprio Fora do Eixo também fala muito da questão da horizontalidade. Mas a gente tem ouvido pessoas, vamos publicar uma matéria no domingo sobre o Fora do Eixo, inclusive, e as pessoas mencionam muito a sua liderança, o seu perfil carismático, e até fazem um paralelo meio com o Lula. Você seria o Lula do terceiro setor, vamos dizer, que você tem essa questão da politização, que transforma o Fora do Eixo numa máquina de ganhar edital, né? Vocês têm um know-how de ganhar edital muito forte, que passa pela influência em conselhos municipais de cultura. Então vocês conseguem indicar muito, você tem essa rede de contatos e conseguem indicar muita gente nos conselhos municipais de cultura, que acaba favorecendo essas conquistas de editais. E ao mesmo tempo, a horizontalidade, na verdade, assim como Lula acabou impondo ao PT candidatos, e a decisão que era sempre vista como um ponto positivo do PT, esse aspecto horizontal acaba ficando de lado. Da mesma forma, as suas decisões acabam sendo mais levadas em conta do que nesse debate dos coletivos, MPL, você vê que essa questão da horizontalidade, de estar fora da discussão política, isso é muito importante, né? Essas discussões políticas, o seu papel de liderança e o seu papel de decisão no Fora do Eixo, né? E essas críticas do seu carisma relacionando ao Lula, de impor suas vontades, relações políticas para ganhar edital, como é que você vê essas críticas? Eu acho que tem 3 medidas aí. A primeira é com relação à nossa estada na rua. Já tem 2 anos e meio que a gente está constantemente nas ruas. Então, assim, o que aconteceu em junho também é consequência disso tudo que tem rolado. Então, a gente já está há um tempo com esse debate de redes e de ruas, desde a Marcha da Liberdade, que foi no início de 2011, saca, até hoje. A segunda questão é que tem muito mito. A gente não é uma máquina de ganhar edital. A gente não fica indicando pessoas para conselhos municipais e estaduais de cultura e a gente não faz barganha institucional. A gente entra e sai dos lugares na hora que a gente bem entende, porque a gente tem legitimidade de mais de 10 anos de trabalho nas políticas culturais no Brasil. A gente não é convidado VIP desses lugares, a gente se convida e se impõe porque a gente não tem medo de dialogar. Mas esse lance de máquina de edital é um grande mito que na hora que as pessoas pesquisarem com um pouco mais de profundidade os recursos que são investidos na gente, vão ver que mais de 90% é a nossa própria força de trabalho e que a gente não faz essa incisão contínua, a gente não sobrevive de edital público. Com relação à liderança, eu acho que se as pessoas pesquisarem um pouco mais, elas vão ver também que talvez o Fora do Eixo seja o movimento com mais lideranças distribuídas no Brasil inteiro. É óbvio que em determinado momento você vai ter algumas lideranças que tenham mais visibilidade. Isso vai acontecer. A gente é diferente do MPL. O MPL às vezes se organiza de forma sazonal. A gente é diário, 24 horas, organizando música, audiovisual, caixa coletivo e estando na rua. Acaba tendo mais visibilidade. E uma liderança que está em São Paulo, onde se tem mais visibilidade, acaba tendo mais visibilidade também. Mas se vocês forem pesquisar, saca, em Minas, na região amazônica, no sul do país, no centro-oeste, você tem lideranças muito fortes do Fora do Eixo, reconhecidas pelo cenário político-cultural local e que às vezes não tem a minha visibilidade pelo lugar, inclusive, que eu estou e por eu ter sido um fundador que tem 10 anos que está dentro dessa história toda. Mas eu acho que o Fora do Eixo é um dos movimentos que mais tem lideranças no Brasil inteiro, e quando as pessoas se aprofundarem um pouco mais, que eu acho que é isso que está acontecendo, elas vão começar a visualizar a capacidade dessas lideranças e como o nosso processo de debate interno acontece a partir das digitais de cada uma dessas lideranças também, que são colocadas ali o tempo inteiro. Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu tenho ouvido muito também e também me enviaram, que é:
A gente fala aqui de cultura, da questão cultural, Fora do Eixo nasceu com essa verve cultural até hoje. Mas existe uma agenda, um plano, uma vontade política também de vocês? Porque muito se diz, eu já ouvi membros do Fora do Eixo, né, comentarem que o pessoal do Fora do Eixo seria quem estaria no poder daqui 20, 30 anos. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão. Que poder é esse? É um poder cultural? Vocês têm planos políticos de ocupar cargos políticos mesmo? E não você vai só, ser candidato? Sim, à vontade, entende? O plano ou uma agenda, enfim. Porque eu acho que isso é uma coisa que desperta muita curiosidade nas pessoas também. Que não seja só um plano de difusão cultural, de mobilização. Quando a gente fala do daqui 20, 30 anos, nós estamos falando muito mais da geração do que propriamente dos integrantes do Fora do Eixo. Isso aqui é uma geração que vai estar debatendo politicamente o Brasil e estando em lugares fundamentais, saca, para o processo participativo da democracia brasileira. Eu não tenho nenhum interesse em ser candidato a absolutamente nada, mas tenho menos interesse ainda em não dialogar com os que são, saca? E a gente vai continuar dialogando com o Congresso, a gente vai dialogar com os senadores, com deputados, com o presidente, com o vereador, porque a gente entende que isso faz parte do processo democrático. Uma das coisas que a gente falou lá no Roda Viva é, depois de 10 anos construindo uma plataforma como essa, não é agora que nós vamos ser organizados por outras plataformas, saca, que são construídas a partir de outras lógicas. Não tem por que a gente se colocar à disposição de partidos, saca, sabendo que a gente demorou tanto para construir uma plataforma como a que a gente tem construído. Então, fazer incidência em diálogo político a gente não vai deixar de fazer, saca, mas isso é para políticas públicas, saca, para o Brasil. A gente quer discutir, por exemplo, parte da criminalização que tem sido feita é com relação ao marco legal mesmo que criminaliza o terceiro setor. Não tem como a gente fazer uma discussão séria disso se a gente não dialoga com o Congresso. Hoje as ONGs são criminalizadas no Brasil. É muito difícil você conseguir ter a relação da ONG com o Estado porque não consegue chegar a recurso. A Lei 8666 é a mesma lei que regula uma ONG e regula a Odebrecht. A Odebrecht tem um super corpo técnico para dar conta daquilo. Aquela pequena ONG, se comprar um parafuso ao invés de um prego, vai ser condenada pelo Tribunal de Contas. E às vezes aquele cara que está no palco fazendo a peça de teatro é o mesmo que tem que prestar conta. Então você tem um sistema de criminalização que, se você não faz o debate político, você não consegue mudar essa realidade. Assim como a lei do direito autoral, saca? Assim como a criminalização da homofobia, o casamento gay, dentre uma série de outras coisas que, se a gente tivesse mais redes com essa disposição de fazer incidência política, a gente tinha uma pressão muito maior da sociedade civil no Congresso, saca, na presidência da República, nos governos e nos municípios para que isso pudesse mudar. Não acredito que é a única forma. Eu acho que a forma com que o MPL se organiza é brilhante também. Uma forma pulverizada, horizontal, que está na rua, que faz enfrentamento o tempo inteiro. E a soma dessas metodologias, eu acho que traz, saca, uma solução para que essa geração possa debater política de forma cada vez mais saudável. Ao invés dessa geração precisar só entrar nos partidos, saca, elas conseguem ter outras alternativas para fazer política e essas próprias outras alternativas vão oxigenar os processos representativos. Eu acredito que muitas lideranças políticas vão sair desses movimentos e vão oxigenar os processos representativos para a gente conseguir transformar esse processo representativo em algo mais participativo. Ô, Pablo, eu vou fazer uma última pergunta aqui, a nossa entrevista está acabando, mas assim, é fato de a gente ter chamado você, tanto eu como a Flávia, vamos ser trollados já na internet, alguns vão falar que a gente trouxe você para defender, outros para atacar, é uma coisa louca isso que acontece, né? Vocês mesmos, depois da Roda Viva, foram de Deus para o diabo, se transformaram de Deus para o diabo em questão de uma semana. Para jornalista, todo mundo está meio no purgatório, a gente tem uma média assim, para lidar com as pessoas. Falam que o Fora do Eixo tem uma máquina de trollagem também, que por isso as pessoas tinham medo de criticar. Ao mesmo tempo, a gente viu agora um monte de gente criticando vocês. Você teme que, e você vê com ironia que o instrumento que é a internet, as redes sociais, que vocês se fortaleceram, vocês temem que isso pode prejudicar também ser a ruína de vocês, essa avalanche de coisas? Vocês temem a internet, essa cena emocional, esses ataques emocionais? Você acha que pode colocar em risco o Fora do Eixo? Não, eu acredito que esse sistema, a internet, ela cria sistemas de defesa
dos próprios processos. Eu acho que o que aconteceu em junho no Brasil e o que acontece nesse momento com a gente, sabe, quem tiver habilidade para entender os recados todos que estão colocados ali, vão conseguir absorver as críticas que de fato condizem com as necessidades de transformação e vão conseguir ir se refundando. Isso serve para os partidos, isso serve para as instituições, isso serve para o fora do eixo, isso serve muitas vezes para entender que às vezes a gente é só um pretexto, saca, que evidencia as contradições dos próprios movimentos. Às vezes essas críticas não são nem só diretamente a nós, são autocríticas dos próprios movimentos, saca, e essas contradições são evidenciadas e servem para ampliar o debate. Então eu acho que o que aconteceu foi uma grande ampliação do debate. Tem umas trollagens, saca, tem um nível baixo de discussão, tem os ataques desqualificadores, mas a história trata de fazer um filtro do que realmente é o grande debate que está em torno dessas coisas todas. O que é rede, o que é horizontalidade, o que é caixa coletivo, o que são comunidades coletivas, o que é verba pública, sabe? O que são investimentos públicos, como que o Estado e a sociedade civil se organizam, que comportamento que é esse que nós estamos discutindo, quais que são as decisões que esses jovens estão tomando, o que é direita, o que é esquerda, saca? O que são esses novos partidos que estão se colocando, o que é uma nova estética de se fazer política. Então eu acho que faz parte de um debate que foi desencadeado nas jornadas de junho, saca, que não vão parar por agora e que vão continuar questionando uma série de iniciativas que vão surgir. Saca? A gente, em várias medidas, entende que é muito interessante para a gente, às vezes pensa até que é uma grande consultoria do comum, saca? Falando tudo aquilo que acha que não está certo, que tem que mudar, e saber absorver, ter a sensibilidade, saca, de conseguir entender essas críticas, absorvê-las e a partir do entendimento delas ressignificar várias coisas é muito importante. Não existe um sistema de trollagem e não é à toa que a gente acredita que a gente é uma construção colaborativa. Tem mais de 5 anos que as pessoas vêm nos debatendo o tempo inteiro, agora numa maior intensidade, mas nenhuma dessas críticas que vieram eram novas. São críticas que a gente está tendo que dialogar há muito tempo, agora elas se juntam, sabe, que no momento de visibilidade parece que elas são novas, mas nós estamos tendo que dialogar com elas há muito tempo. Como é que vocês estão respondendo? Diretamente? Você respondeu a Beatriz? Você respondeu a esses grupos que criticaram? Pessoalmente ou... Não, eu tenho dado algumas entrevistas para responder a respeito disso. A gente fez uma nota oficial, saca, deixando claro todos esses pontos. A gente lançou um portal de transparência para que isso ficasse ainda mais claro, saca? Estamos lançando um portal de transparências regionais também, para que as pessoas possam participar. Em setembro nós vamos fazer um congresso fora do eixo e chamar todos esses críticos para fazer uma avaliação interna das coisas todas que estão acontecendo e estamos sistematizando todas essas críticas. Vamos fazer um seminário nosso da rede na semana que vem, decupando parte delas e sistematizando para a gente conseguir apresentar, saca, para a sociedade o que foi que a gente absorveu dessas críticas todas, como que a gente vai lidar com isso, o que nós vamos apresentar de solução para resolver isso e como que a gente vai caminhar daqui para frente. Mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo um debate público também. Tem algumas criminalizações que vão para além do fora do eixo, que é isso, de como que é a relação do Estado com a sociedade civil, que comportamento que é esse que a gente vai debater. Não pode analisar uma casa fora do eixo como o céu, porque senão você encontra o inferno o tempo inteiro. Só que não dá para analisar uma casa fora do eixo se você não for lá para conhecer a experiência na prática. Milhares de pessoas já passaram por essas casas, saca? Não é 2, 3, 5, 10 depoimentos que vão ser a régua que vão medir a construção que estão sendo feitas nessas casas todas, mas não é por ser só 5, 10 que a gente também não vai absorver parte das reclamações que estão dentro desses depoimentos para ver a partir de que insumo que a gente gerou aquele tipo de consequência. A gente não quer que nenhum sentimento de pessoas que passam por lá chegue naquilo, mas a gente entende também que se a soma dos sentimentos das pessoas fossem aqueles que estão relatados, as casas já tinham implodido, né? Então é um processo de fazer autocrítica com relação a entender tudo aquilo que estava colocado ali naqueles depoimentos, mas também entender que milhares de outras pessoas já passaram por isso, saca? E o índice de satisfação pela experiência foi muito maior do que a gente viu naqueles depoimentos. É nem refugar, é entender que dali dá para tirar várias lições e entender e aprender muita coisa, mas entender também que tem um processo muito sólido de milhares de pessoas passando por aquilo ali e que não vivem experiências similares àquelas que estão sendo relatadas dentro daqueles depoimentos. Pablo, eu queria agradecer sua presença. A gente ficaria conversando aqui um tempão, mas enfim, temos que encerrar. Muito obrigado pela sua presença.
E, bom, até mais. Valeu, eu que agradeço.